Bom dia, sétimo ano. Vamos lá para nossa segunda aula, né? Podcast aqui com vocês. Temos a imagem, né? Então, temos imagem do livro para você ir acompanhando. Para quem não tem livro também, já ajuda bastante, tá? Então, nós estamos entrando nessa aula no capítulo 4, tá? E o que seria o capítulo 4? São povos e culturas africanas, tá? Malineses, como está aqui, ó. Malineses, Bantus e Yorubás. Só que a gente hoje, nessa aula podcast, a gente vai só aprender esse aqui, ó, hoje, tá? Os malineses. Aí depois vai ter uma aula dos Bantus e uma aula dos Yorubás. Por quê? Porque é muita coisa e fica muito comprido. Então eu vou dividir entre esses três povos, tá? Então hoje é sobre os malineses, ok? Então vamos começar nossa aula vendo a imagem aqui, ó, tá? A gente tem, ó, tá vendo aqui, ó, a aula 4, ó, povos e culturas africanas malineses, tá? A gente tem aqui, ó, África, mapa da África político de 2015, tá? Praticamente atual, né? Estamos em 2020, mas são 5 anos atrás, ok? E temos algumas imagens aqui, ó. Imagem número 1, tá? 2, ó, 3, 4 e 5, tá? Então, quem são, ó? A número 1, ela é uma mulher nigeriana, de 2007, tá? Tá aqui, ó, ok? O 2 é um jovem angolano, tá? Do ano de 2012. E o 3 é um homem da África do Sul, 2002. A foto 4 é a mulher da Tunísia, 2010. E a quinta é a mulher moçambicana, tá? De 2006. Aqui embaixo nós temos algumas perguntas para iniciar nossa aula, que é normal, de praxe, né? O livro faz algumas perguntas que são as respostas que a gente vai obter na explicação, na aula, no decorrer, tá? Então vamos lá, ó. A África é um continente com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, dezenas de países e centenas de povos com culturas e línguas singulares. Singulares é o quê? Diferente, né? Então é diferente ou aliás, não, ixi, eu me confundi agora, gente. Não, línguas parecidas na realidade, né? Singular é uma só, né? E composto é que são dois, né? Enfim, tá? Plural, na realidade, seria pluralidade, aí seria várias línguas, né? Então eu me confundindo, tá? Mas eu tô corrigindo aqui para vocês, tá bom? Por ser o berço da humanidade e o lugar de origem dos ancestrais de milhões de brasileiros. A África e sua história têm grande importância para nós. Vocês devem estar lembrando lá do sexto ano, né, gente? Onde foi que surgiu lá os primeiros ancestrais, homens da caverna, né? Então foi no continente africano, por isso que ele está reafirmando isso para vocês, tá? Então aguarda um pouquinho aí que eu vou só mudar a folha para a gente poder continuar, tá? Vamos lá. Voltando aqui, deixa eu só posicionar e a gente já continua, ok? Então vamos lá. Posicionando aqui, tá? Bonitinho para vocês. Então vamos lá, ó. Árabes na África. Então ele fala assim, ó. Lá no século VII, os árabes muçulmanos, eles conquistaram terras no norte da África, tá? E difundiram o islamismo entre os povos do deserto do Saara, chamados genericamente de berberes. Então essa matéria vocês também já viram na semana passada, né? Um pouco lá dos muçulmanos, né? Deserto do Saara, enfim. Então a gente tem aqui, ó, tá? Vou virar o celular aqui bonitinho para vocês. Vocês sempre estamos acompanhando aqui, tá? Devagarinho. Tem aqui, ó, o comércio transariano, né? Que ficou entre os séculos 10 e 15, tá? Eu sei que vai ficar complicado para vocês estarem vendo, porque a imagem ela é um pouco. Ela é um pouquinho. Tem um pouco da luz aqui que acaba atrapalhando, tá? Mas, ó, melhorou, tá? Então, assim, tá um pouco distante e tudo, mas não tem problema, tá? Vocês têm o livro, é com vocês estão acompanhando, então fica mais fácil de vocês estarem vendo. Claro que pode ter alguém que não tem o livro, vai ficar um pouco de dificuldade, mas aí que a coisa, quem quiser dar dando uma olhada, fala pra mim que eu vou lá, tiro foto e mando pra vocês lá, eu faço os slides bonitinho pra vocês, tá bom? Ou então eu mando até a foto pelo WhatsApp que é mais fácil, tá? Então, ó, os pontilhadinhos vermelhos são as rotas comerciais transarianas, então era por onde eles passavam as rotas de comércio, tá? O tracinho ali, tipo, acho que é um vinho bem escuro, são os limites aproximados do deserto, então eram as proximidades que chegavam nos principais desertos, tá? O tracinho azul são os limites aproximados das florestas, que tinham também nessa região. O tracinho rosa seria o Sahel, tá? A gente vai ver o que significa esse Sahel aí para vocês, tá bom?
O quadradinho amarelo são maiores fontes de ouro, onde encontrava-se muito ouro. O quadradinho verde água, maiores fontes de sal, tá? E o quadradinho vermelho, maiores fontes de noz de cola, que a gente também viu lá na aula passada, tá? Então vamos lá, ó. Vamos descer aqui um pouquinho para a gente poder acompanhar a leitura. Vamos vir aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês. Então ele fala assim, ó. Enquanto comerciavam seus produtos, os berberes difundiram a religião islâmica entre os povos sudaneses. Então, eles, o que é difundir? Eles propagavam, né, a religião, né, influenciavam, né, os povos sudaneses, que tinham uma longa tradição comercial e também efetuavam trocas constantes entre si. Então, trocavam entre eles e vendia-se muito. Eles eram grandes comerciantes também, tá? Então, eles gostavam de comercializar. Alguns pontos de trocas comerciais intensas deram origem a cidades prósperas. Algumas delas foram capitais de importantes reinos e impérios africanos que se formaram entre os séculos, ó, presta atenção aí, hein, ó, entre o século 6, tá, ó, 7, desculpa, eu falei presta atenção, eu acabei falando errado, né, século 7 e século 15. Um dos mais extensos e duradouros foi o do Mali, que é o que a gente vai estudar agora, o Império Mali, tá? Então essa página aqui, ele tá falando um pouco só da questão do comércio, né, o quanto ele durou, né, na questão da junção, né, ali que ele fala, da questão do... Quando ele fala a palavra lá, que eu até confundi, né, com vocês ali, eu brinquei, né, da singularidade, né, então... Bom, vamos lá, gente, continuando na página 63. Então, agora sim a gente vai entrar no Império Mali, tá? Então, é isso que a gente vai aprender agora, tá? Lembra que eu falei que nós vamos dividir em 3 partes, tá? Então, malineses, bantus e yorubás. Então, nós vamos, nessa podcast de aula, a gente vai aprender, tá? Sobre o Mali, ok? Então, vamos lá. As principais fontes para o estudo, né, para o conhecimento do Império Mali e seus habitantes são... Então, vamos lá, primeiro... As fontes orais africanas são aquelas coisas oratórias, né? De que um ancestral descendente passava para o outro, tá? As fontes arqueológicas, que é aquilo que a gente já estudou no 6º ano, né? Que são pedaços de peças, de adornos, de ossos, enfim. Você já conhece tudo sobre essa parte arqueológica aí, tá? E as fontes escritas árabes, tá? Como os relatos do viajante Ibn Batuta, tá? Ibn Batuta. Então, quem é Ibn Batuta? Tá? Então, Ibn Batuta ele nasceu em 1304, tá? Na cidade de Tanger, no Marrocos, tá? Ele é um seguidor do islamismo. Ele foi um grande viajante, viu, gente? Iniciou suas viagens lá por Meca e depois percorreu vários pontos da África, da Ásia, da Europa, todinho ali, né? Os continentes africano, asiático e europeu, tá? Entrando em contato com diversos povos e culturas. O material recolhido em suas viagens está contido em uma obra de nome Hila, que se fala Hira, R-I-H-L-A, tá? Ele é um documento raro, tinha algumas informações históricas dentro dele, né, com os diferentes modos de vida, tá? Lá no século 14. Ok? Então, assim, nesse vídeo é isso que a gente vai ver, tá? Então, o Império a gente vai ver fontes orais, arqueológicas e escritas árabes, tá? Com os relatos, né, da viajante Ibn Batuta, que acabei de ler para vocês agora, tá? Então, tá vendo aqui para saber mais os griots? Então, os griots é muito legal, ele fala da questão dos contadores de história, da oralidade. Então, eu lá na plataforma, tá, nos slides, eu vou colocar uma atividade relacionada ao para saber mais, ok? Então, vamos pro próximo vídeo. Bom, continuando, na página 64 tem aqui o subtítulo, né? A formação do Império do Mali. Então, quando a gente fala formação do Império Mali, a gente vai ver como que ele se formou, tá? O povo malinês, tá bom? Vamos lá. Segundo a tradição oral, né, da oratoriedade, do oratório, do falado, do contado, no início do século, qual que é século aí? 13, né? X, 3 pauzinhos são 13, tá? Século 13, na África Ocidental. Os povos de etnia mandinga, liderados pelo príncipe Sundiata Keita, se expandiram a leste e a oeste, conquistando terras e gentes. Desculpa, gente, conquistando terras e gentes, e assim constituíram o Império Mali. Então vamos lá, vamos ver por partes aqui, ó. Segundo a tradição oral, século 13, tá, na África Ocidental, os povos de etnia é o quê?
São várias etnias, tá? Os povos ali, diferentes. Então por isso que fala povos, tá? Tá na pluralidade, tá? Mandinga, liderados, tinha um príncipe ali, né? Que é o Sundiata Keita. Eles se expandiram, né? Então esse monte de povo aí, eles se expandiram pelo leste e oeste. E aí foram conquistando, de acordo com os seus confrontos ali, os conflitos. E foram gerando, né? Conquistando terras e muitas pessoas, muitos povos diferentes. E aí assim foi constituindo, foi se formando o Império Mali, tá? Temos aqui também um mapa na página, que é esse mapa, ele leva o título de o Império Mali, Império do Mali, tá? Século 13 até o século 15. Aí nós temos aqui, ó, tá vendo? Ó, o Império Mali, tá? Quem tá aí no livro, tá? Eu vou até puxar um pouquinho a folha aqui para vocês, só para vocês verem, ó. No cantinho, ó, tem aqui, ó, tá vendo, ó? Tem a isso aqui se chama. Esqueci. Eu falei no outro vídeo para os alunos, vocês estão agora, esqueci para vocês agora. Isso aqui é como se fosse uma referência. Não é esse nome, tá? Mas é uma referência para vocês saberem o que é para ver nesse mapa, tá? Então, ó, nós podemos aqui no. Ele dá também, ó, no mundo, onde que está, tá? Ó, então no continente aí, ó, africano, tá? E aí aqui, ó. Ele coloca aqui. Então, esse é onde eu mostrei para vocês aqui, ó. Voltando de novo, agora aqui, ó. Esse roxinho, ele é o que? É o Império do Mali, tá? E seus limites aproximados. Então, pega tudo isso. Agora dá para vocês verem aqui, ó, tá? Tá ok, ó. Pega tudo aqui, ó. Corresponde toda essa parte aqui que eu tô desenhando para vocês, ó, tá? Então, o Império Mali é tudo isso, tá? Então, tem a cidade de Takrur, Aldagoste, Walaka, Tumbuktu, Gal, Jené, Ninani, Gana, né? Gana é conhecidinho, né? Aqui, ó, né? Quem sempre ouve falar na televisão, às vezes, em algum lugar, tá? Então vamos lá, ó. O que é etnia que a gente falou lá que eu expliquei para vocês? Aqui, ó, é um grupo, né, com um modo de vida próprio, com uma história comum, falante da mesma língua e que partilha os mesmos valores e mitos e crenças, ok? Então vamos lá. No poder, agora no texto aqui de baixo, tá? Do mapa. No poder, Sundiata Keita converteu-se ao islamismo e assumiu o título de Mansa, tá? O que é Mansa? O que é esse título? Esse título é que entre os mandingas ele equivale a tipo de um imperador. Sabe que a gente conhece imperador? Imperador na época dos romanos. Então, era um tipo como se fosse um imperador, tá? Segundo alguns historiadores, ele se converteu movido pelo interesse. Então ele tinha um interesse, ele se converteu por interesse, não porque ele quis ou porque achava porque ele gostava, né? Então ele tinha um interesse que era de participar do comércio, que na época era controlado pelos árabes muçulmanos. Então ele queria estar participando mais desse comércio aí também, participando, enfim, lucrando, né, tirando algum proveito. Sundiata Keita preocupou-se também em proteger o império dos ataques dos berberes. Por isso, deslocou a sua capital para Niani, né, que tá aqui no mapa, ó, tá, ó, Niani, ok? No sul do Mali. Nas estradas que ligavam Niani à região nordeste, se formaram importantes cidades africanas como Djenne, Tombouctou e Gao. Então tá aqui, ó, Djenne, Tombouctou e Gao, ok? Então essa aí é a outra parte da página 64, ok? Agora eu vou para pequena partezinha da página 65 e terminamos aí a aula, tá? Bom, vamos lá. Página 65, tá? Ó. Império do Mali. Agora nós vamos falar sobre a economia, né? Como é que era a economia do Império Mali? Então vamos lá. O Império do Mali, ele era o maior produtor de ouro da África Ocidental. Então o que eles produziam? Né? Ouro, né? Não é produzir, né? Na terra já tem automaticamente o ouro ali, né? Que eles tiravam da terra, tá? Mas sua população praticava também agropecuária, tá? Que é o quê? Trabalhar com os animais, né? Aves, enfim. E o artesanato e o comércio. Então, artesanato, aquelas coisas que são feitas com as mãos, né? Artesanalmente. E o comércio é aquilo que você produz, você vende, né? A trocas, né? No Vale do Rio Níger, os malineses, eles cultivavam arroz, milhete, inhame, algodão e feijão. E, além disso, criavam bovinos, ovinos e caprinos. Os artesãos malineses eram habilidosos, tá? No trabalho em metal e em madeira. Então também tinha um trabalho com metal, tá? Com metais e a madeira também, né? Fazendo objetos, enfim, várias coisas com a madeira, tá? Os mercadores malineses, então eles eram conhecidos como Wangara, comercializavam sobretudo ouro, cobre, sal e noz de cola. No Mali,
O cobre ele era muito apreciado e o sal quase tão valioso quanto o ouro. Na África Ocidental, os malineses eles são conhecidos até os dias de hoje como bons comerciantes, tá? Então, o que é a noz de cola, né? Então, ele é um produto da floresta muito valorizado entre as sociedades muçulmanas, tá? No interior desse fruto, lá no centrinho dele, tá? Há gomos com um sumo amargo que ao ser consumido nas regiões secas do deserto e da savana, ele sacia a sede e produz uma sensação de bem-estar. Então, como é um lugar desértico, né? Então, isso era bom para a falta de água, assim, eles usavam essa coisinha, esse gominho lá no centro desse fruto, vamos dizer assim, tá? E o milhete, como estava aqui no texto, é a variedade de milho, né? De grão, né? Moídos, tá? Ok? Que deriva do milho, tá? É só mais um pouquinho, falta só mais uma parte, hein? Já voltamos. Bom, agora para terminar, tá? Na página 66, tá aqui, ó, a força e a duração do Império Mali. Então, nós vamos aprender como é que, né, que eles eram um grupo muito forte, né? E a duração que ele teve, tá? Então, vamos lá, ó. O Império Mali controlou uma área imensa, tá? E chegou a ter cerca de 45 milhões de habitantes e durou por 230 anos. Segundo o historiador José Rivar de Macedo, a longa duração, tá? E o poder do Império do Mali, ele pode ser explicado pelos seguintes motivos. Então, ele cita aqui 4 motivos para vocês, tá? Quais são esses motivos? Eles possuíam um poderoso exército composto de arqueiros, lanceiros e cavaleiros. Então, arqueiros, né? Arco e flecha, lanças e cavalos. B. Ele controlava as áreas de extração do ouro. Então tinha, como já foi falado no texto passado, né, então eles tinham o maior domínio do ouro, né? Então eles tinham como se manter, porque ouro é uma das coisas bem caras, assim, né? Que você consegue trocar, você consegue manter um domínio, um poder aí, tá? Tinha capacidade de reprimir rebeldes em casos de revoltas, e ele adotava uma política de consulta aos povos dominados e respeitava suas tradições. Então, ao longo do século XV, o Império do Mali entrou em crise devido a conflitos entre suas lideranças e ao surgimento de novos centros de poder. Então, quando começa a ter conflito dentro da sua própria liderança e começa a surgir outros centros de poderes, né, como o do reino de Songhai, o que acontece? Aí começa a ter os conflitos, né? Porque um quer ser mais que o outro, um quer ser melhor que o outro, tá? Então acontece, ó, aí depois de conquistar a cidade de Tombouctou, em 1470, o reino de Songhai ele tornou-se a principal força política da região, tá? Então, esse texto aí a gente está falando sobre a força e a duração. Então, a gente sabe que existiam 45 milhões de habitantes, durou-se por 230 anos no Império Mali, e aí teve aqueles 4 pontos aí que tá no texto para vocês, tá? Então o que acontece, gente? As aulas elas estão sendo mais curtas agora, tá? Por causa da aula podcast, então é mais fácil de vocês entenderem, tá? Porque a gente vai acompanhando com o livro e automaticamente lá no Classroom já tem também atividade já relacionado a isso que a gente está falando. Então a gente vai trabalhar simultâneo, tá? Os slides lá no Classroom, mais os vídeos também, tá? Então a gente vai trabalhar junto. E aí, tendo dúvida, então a gente lança, né, as aulas de vocês na terça-feira, lança para todo mundo, e a quarta-feira a gente sempre deixa para vocês estarem mandando suas dúvidas lá no Classroom, quem quiser, ou tá mandando também dentro do grupo do WhatsApp, tá? Tudo bem? As dúvidas a gente discutir ou tá solucionando para vocês. Beleza, gente? E aí tem os exercícios também que vai estar sendo lançado agora nessa semana, tá? Que é uma semana nova, eu dei uma semana para vocês de descanso, para poder colocar as coisas em dia, tá? Então agora a gente vai voltar com aulas mais curtas, mais resumidas, para vocês não ficarem com muitas tarefas, ok? Obrigado pela aula de hoje e até o nosso próximo encontro, nossa próxima aula podcast. Obrigado, professor Vitor, até mais.